Olá, amantes da natureza! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza. Hoje, vamos explorar um dos animais mais intrigantes e misteriosos do reino animal, as corujas. Com seus grandes olhos penetrantes e voo silencioso, as corujas sempre foram cercadas de mitos e mistérios. Desde as florestas densas até os desertos áridos, esses predadores noturnos desempenham um papel crucial em nossos ecossistemas, além de serem símbolos de sabedoria e conhecimento em várias culturas ao redor do mundo. No vídeo de hoje, vamos desvendar os segredos deste incrível animal e descobrir o que torna as corujas tão especiais. Prepare-se para entrar no fascinante mundo das corujas. As corujas não são apenas fascinantes em termos biológicos, elas também têm um lugar especial na cultura e na simbologia de várias sociedades ao redor do mundo. Desde os tempos antigos, as corujas têm sido associadas a uma variedade de significados, dependendo da cultura. Na Grécia Antiga, por exemplo, a coruja era o símbolo da deusa Atena, representando sabedoria e proteção. Já em algumas culturas indígenas da América, as corujas eram vistas como guardiãs dos espíritos, mensageiras entre o mundo dos vivos e o dos mortos. No Japão, a coruja é um símbolo de sorte e proteção contra o infortúnio. Essa rica tapeçaria de crenças e simbolismos faz da coruja um animal envolto em mistério e respeito, transcendendo sua simples existência como predador noturno. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. 2. Características gerais. Aparência física: olhos grandes, bico curvado, penas macias e garras afiadas. Uma das características mais marcantes das corujas é sua aparência impressionante, que imediatamente chama a atenção. Os olhos grandes, voltados para a frente, são um dos traços mais icônicos dessas aves. Esses olhos são especialmente adaptados para enxergar em condições de pouca luz, permitindo que as corujas caçem com precisão durante a noite. Além disso, o bico curvado e afiado é uma ferramenta perfeita para rasgar a carne de suas presas, facilitando a alimentação. As penas das corujas são outra adaptação fascinante. Elas são excepcionalmente macias e têm bordas serrilhadas, o que permite um voo praticamente silencioso. Essa habilidade de voar sem fazer barulho é crucial para se aproximar das presas sem ser notada. Por fim, as garras afiadas e poderosas das corujas são ideais para capturar e segurar firmemente suas presas, garantindo uma captura eficiente. Essa combinação de características físicas faz da coruja um dos predadores noturnos mais eficazes e adaptados da natureza. Adaptações para a caça noturna: visão aguçada, audição excepcional e voo silencioso. As corujas são predadores noturnos altamente especializados, e suas adaptações são o segredo do seu sucesso na escuridão. Uma das principais adaptações é sua visão aguçada. Os olhos das corujas são enormes em relação ao tamanho de sua cabeça e possuem uma grande quantidade de bastonetes, células sensíveis à luz, que lhes permitem enxergar com clareza em ambientes de baixa luminosidade. Além disso, a posição dos olhos, voltados para a frente, proporciona uma visão binocular, permitindo que as corujas estimem distâncias com precisão enquanto caçam. A audição excepcional é outra adaptação crucial. As corujas têm ouvidos assimétricos, o que significa que cada ouvido está localizado em uma posição diferente na cabeça. Isso permite que elas percebam a direção e a distância de um som com extrema precisão, mesmo no escuro total. Essa habilidade auditiva é tão avançada que algumas espécies de corujas podem localizar presas apenas pelo som, mesmo quando estas estão escondidas sob folhas ou neve. Por último, mas não menos importante, está o voo silencioso das corujas. Suas penas são especialmente adaptadas para minimizar o ruído durante o voo. As bordas das penas são macias e serrilhadas, o que reduz o som produzido pelo deslocamento do ar. Essa característica permite que as corujas se aproximem de suas presas sem serem detectadas, garantindo uma caça bem-sucedida. Tipos de corujas: diversidade de espécies ao redor do mundo. O mundo das corujas é incrivelmente diversificado, com mais de 200 espécies distribuídas por todos os continentes, exceto a Antártica. Essas espécies variam significativamente em tamanho, comportamento e habitat, mas todas compartilham as características que definem as corujas como predadores noturnos altamente especializados. Uma das corujas mais conhecidas é a coruja das torres, Tito alba, que se destaca por seu rosto em forma de coração e por ser uma das espécies mais amplamente distribuídas, encontradas em quase todos os continentes.
Sua aparência distinta e o hábito de habitar construções humanas fazem dela uma das corujas mais frequentemente avistadas. Outra espécie notável é a coruja buraqueira, a Athene cornicularia, famosa por viver em tocas no solo, muitas vezes em campos abertos ou áreas semidesérticas. Ao contrário de muitas outras corujas, a coruja buraqueira é ativa durante o dia, embora também cace à noite. Nos climas mais frios, encontramos a imponente coruja das neves, Bulbus candiacus, com suas penas brancas que a camuflam perfeitamente nas paisagens árticas. Esta coruja é não só uma caçadora experiente de pequenos mamíferos, como lemingues, mas também uma ave emblemática, conhecida por sua beleza e por sobreviver em um dos ambientes mais extremos do planeta. Já nas florestas tropicais, encontramos espécies como a coruja de orelhas, Asiotus, caracterizada por suas penas em formato de orelhas e por seu canto único e melancólico que ressoa à noite. Cada uma dessas espécies tem adaptações que permitem prosperar em seus ambientes específicos, demonstrando a incrível versatilidade das corujas. Essa diversidade não só enriquece nossos ecossistemas, mas também destaca a importância da conservação dessas aves, que desempenham um papel vital no controle de populações de pequenos animais e na manutenção do equilíbrio natural. 3. Comportamento e habilidades. Hábito de caça: como as corujas caçam suas presas. As corujas são predadores noturnos por excelência, e seus métodos de caça são perfeitamente adaptados para capturar uma variedade de presas, como roedores, insetos e pequenos mamíferos. A caçada começa com a coruja utilizando sua visão aguçada para escanear a escuridão à procura de movimentos sutis. Sua habilidade de enxergar em condições de pouca luz é crucial para detectar presas que tentam se esconder nas sombras. Além da visão, a audição excepcional das corujas desempenha um papel vital na caça. Algumas espécies, como a coruja das torres, podem localizar suas presas apenas pelo som. Com seus ouvidos assimétricos, elas conseguem perceber a direção e a distância de um ruído com incrível precisão, mesmo que a presa esteja oculta de sua visão. Isso permite que a coruja planeje sua abordagem com exatidão, movendo-se em direção à presa de forma silenciosa e letal. Quando a presa é localizada, a coruja entra em ação. Com seu voo silencioso, resultado de penas especialmente adaptadas para amortecer o som, a coruja pode se aproximar sem ser detectada. Então, em um movimento rápido e preciso, ela mergulha em direção à presa, estendendo suas garras afiadas para capturá-la. As garras das corujas são incrivelmente fortes, capazes de segurar firmemente até as presas mais escorregadias. Após capturar a presa, a coruja geralmente a mata instantaneamente com um golpe certeiro de suas garras ou bico. Dependendo do tamanho da presa, a coruja pode engoli-la inteira ou levar partes dela para alimentar seus filhotes. Esse método de caça eficiente faz das corujas predadores noturnos altamente eficazes, capazes de controlar populações de roedores e outros pequenos animais que poderiam se tornar pragas. Territorialidade: como as corujas defendem seus territórios e constroem seus ninhos. As corujas são aves altamente territoriais, e a defesa de seu território é crucial para sua sobrevivência e sucesso reprodutivo. Cada coruja estabelece um território que varia em tamanho, dependendo da espécie, da disponibilidade de alimento e do tipo de habitat. Esse território é onde ela caça, repousa e, no caso das fêmeas, constrói seu ninho para criar os filhotes. Para marcar e defender seu território, as corujas utilizam uma combinação de vocalizações, exibições visuais e, em alguns casos, confronto físico. O canto noturno das corujas, além de servir para a comunicação entre parceiros, é também uma forma de advertência para outras corujas, indicando que aquele território já está ocupado. Essas vocalizações são específicas de cada espécie e podem ser ouvidas a grandes distâncias, funcionando como um sinal eficaz para afastar intrusos. Quando ocorre uma invasão territorial, a coruja residente pode responder com exibições agressivas. Isso inclui o estufar das penas, o bater de asas e o esticar do corpo para parecer maior e mais intimidante. Se essas táticas não afastarem o intruso, a situação pode escalar para uma luta, onde as corujas usam suas garras e bicos para defender seu espaço. Contudo, esses confrontos diretos são geralmente evitados, já que podem resultar em ferimentos graves para ambos os envolvidos. Em termos de construção de ninhos, as corujas mostram uma variedade de comportamentos, dependendo da espécie. Algumas, como a coruja das torres, preferem locais altos e protegidos, como celeiros, torres ou cavidades em árvores.
Outras, como a coruja buraqueira, optam por fazer seus ninhos no solo, utilizando tocas abandonadas por outros animais ou cavando suas próprias tocas. O local do ninho é escolhido cuidadosamente, visando a proteção contra predadores e a proximidade de fontes de alimento. Uma vez que o ninho está estabelecido, a coruja o defende vigorosamente contra qualquer ameaça potencial, seja ela outra coruja, um predador ou mesmo humanos. A fêmea geralmente permanece no ninho durante a incubação dos ovos e o cuidado dos filhotes, enquanto o macho se encarrega de caçar e trazer alimento para a família. Essa dedicação à defesa do território e do ninho garante que os filhotes tenham as melhores chances de sobrevivência até que estejam prontos para se aventurar por conta própria. Reprodução e cuidados parentais, modo de reprodução, incubação dos ovos e cuidados com os filhotes. As corujas têm um ciclo reprodutivo fascinante, que varia ligeiramente entre as diferentes espécies, mas em geral segue um padrão que envolve grande cuidado e dedicação dos pais. A época de reprodução costuma ocorrer durante a primavera ou o início do verão, quando as condições são ideais e o alimento é abundante. O ritual de acasalamento das corujas muitas vezes inclui uma série de vocalizações e exibições de voo, onde o macho busca atrair a fêmea mostrando suas habilidades de caça e sua adequação como parceiro. Após o acasalamento, a fêmea procura um local seguro e adequado para fazer o ninho, que pode ser em cavidades de árvores, tocas no solo, ou até em estruturas feitas pelo homem, como celeiros ou torres. A fêmea normalmente coloca de 2 a 7 ovos, dependendo da espécie e das condições ambientais. Os ovos são brancos e geralmente postos em intervalos de alguns dias. Uma vez que os ovos estão postos, a fêmea inicia o período de incubação, que pode durar entre 25 a 35 dias. Durante esse tempo, a fêmea permanece no ninho, mantendo os ovos aquecidos e protegidos, enquanto o macho assume o papel de provedor, caçando e trazendo alimento para a fêmea. O cuidado com os filhotes é intensivo. Os filhotes, ao nascer, são indefesos, cobertos apenas por uma fina camada de penugem. A fêmea continua a cuidar dos filhotes, mantendo-os aquecidos e alimentando-os com comida regurgitada pelo macho. Os pais são altamente dedicados, garantindo que os filhotes recebam alimento suficiente para crescerem fortes e saudáveis. Durante as primeiras semanas de vida, os filhotes são completamente dependentes dos pais, mas, à medida que crescem, começam a desenvolver suas próprias habilidades de caça. Entre 4 a 6 semanas após o nascimento, os filhotes começam a praticar seus primeiros voos. Mesmo após saírem do ninho, as jovens corujas continuam a depender dos pais para aprender as técnicas de caça e se tornarem independentes. Esse período de aprendizado é crucial, pois lhes dá as habilidades necessárias para sobreviverem sozinhos. A dedicação dos pais, especialmente da fêmea, é vital para garantir que os filhotes sobrevivam em seus primeiros meses de vida. Essa intensa fase de cuidados parentais reflete a importância da reprodução para a continuidade das espécies de corujas, assegurando que essas aves fascinantes continuem a prosperar em seus habitats ao redor do mundo. 4. Habitat. Diversidade de habitats, florestas, desertos, regiões árticas e até áreas urbanas. As corujas são incrivelmente adaptáveis e podem ser encontradas em uma vasta gama de habitats ao redor do mundo. Sua capacidade de se ajustar a diferentes ambientes é uma das razões pelas quais elas têm uma distribuição tão ampla e diversa. Cada espécie de coruja possui características específicas que a tornam bem-sucedida em seu habitat particular, seja ele uma floresta densa, um deserto árido, uma tundra gelada ou até mesmo um ambiente urbano. Nas florestas, as corujas se beneficiam da densa cobertura vegetal que lhes proporciona abrigo e camuflagem. Espécies como a coruja do mato, Strix aluco, são especialistas em caçar em florestas temperadas, onde utilizam sua visão aguçada e audição apurada para localizar presas entre as árvores. Nessas regiões, as corujas nidificam em cavidades de árvores, aproveitando a proteção natural que esses locais oferecem contra predadores. Em desertos e regiões semiáridas, corujas como a coruja buraqueira, Athene cornicularia, mostram uma notável adaptação à vida no solo. Essas corujas vivem em tocas que elas mesmas cavam ou que são abandonadas por outros animais, aproveitando a sombra e a proteção oferecidas pela terra. Elas caçam durante o dia e à noite, capturando uma variedade de presas que inclui insetos, pequenos roedores e répteis. As regiões árticas são o lar da majestosa coruja das neves, Bubus candiacus, uma espécie que se destaca pela capacidade de sobreviver em um dos ambientes mais inóspitos do planeta.
Com suas penas brancas que fornecem excelente camuflagem na neve, a coruja das neves é perfeitamente adaptada para caçar durante os longos dias de verão ártico, quando a luz do dia é quase constante. No inverno, essas corujas podem migrar para regiões mais ao sul, mas algumas permanecem no Ártico, sobrevivendo às duras condições de frio extremo. Surpreendentemente, muitas corujas também prosperam em áreas urbanas. Espécies como a coruja das torres, Tito alba, são frequentemente encontradas em cidades e vilarejos, onde fazem seus ninhos em celeiros, torres de igrejas e até em construções abandonadas. A abundância de roedores nas áreas urbanas proporciona uma fonte constante de alimento para essas corujas, que têm se adaptado bem à presença humana. A capacidade das corujas de se adaptar a uma variedade de habitats demonstra sua incrível versatilidade como predadores. Seja nas florestas, desertos, tundras árticas ou nas ruas de uma cidade, as corujas encontram maneiras de sobreviver e prosperar, mantendo seu papel vital no controle das populações de presas e no equilíbrio dos ecossistemas. Adaptações ao ambiente, como diferentes espécies se adaptam a diferentes climas e condições geográficas. As corujas são um exemplo notável de adaptação evolutiva, com cada espécie desenvolvendo características específicas que lhes permitem prosperar em seus respectivos habitats. Suas adaptações variam amplamente para enfrentar os desafios impostos por diferentes climas e condições geográficas. Em florestas tropicais, onde a vegetação densa e a umidade são predominantes, corujas como a coruja de orelhas, Asil otus, possuem plumagem que oferece camuflagem eficaz entre as folhas e galhos. Suas penas são adaptadas para quebrar a luz e reduzir o brilho, ajudando-as a se esconder de predadores e a se aproximar de presas. Além disso, sua capacidade de caçar tanto à noite quanto ao entardecer permite que aproveitem as diferentes oportunidades de caça oferecidas por esse ambiente. Nos desertos e regiões semiáridas, corujas como a coruja buraqueira, Athene cornicularia, são adaptadas para suportar temperaturas extremas e viver em tocas no solo. Essas corujas possuem penas que ajudam a refletir o calor durante o dia e a manter a temperatura corporal estável. Elas também têm um comportamento diurno, caçando durante o dia, o que é incomum entre as corujas, e são eficientes na captura de pequenos roedores e insetos que prosperam em seu habitat. Nas regiões árticas, a coruja das neves, Bubus candiacus, possui várias adaptações para enfrentar o frio extremo e a neve. Sua plumagem branca não só proporciona camuflagem na paisagem gelada, mas também ajuda a refletir a luz solar, mantendo-a mais fresca durante os meses mais quentes. Além disso, essa coruja é capaz de detectar e caçar presas sob a neve, utilizando sua excelente audição e visão. Sua capacidade de se adaptar a temperaturas baixas e a um ambiente com pouca vegetação é essencial para sua sobrevivência. Em áreas urbanas, corujas como a coruja das torres, Tito alba, demonstram uma incrível adaptabilidade ao aproveitar estruturas humanas como locais de nidificação. Elas se adaptaram para viver em ambientes modificados pelo homem, como celeiros, torres e prédios abandonados. O acesso a uma abundante fonte de alimento, como roedores e insetos que prosperam em áreas urbanas, também facilita sua sobrevivência em cidades e vilarejos. Essas adaptações ao ambiente não são apenas impressionantes, mas também essenciais para a sobrevivência das corujas em uma variedade de climas e condições. Cada espécie de coruja possui características únicas que lhe permitem prosperar em seu habitat específico, mostrando a flexibilidade e a resiliência desses magníficos predadores noturnos. Origem e evolução das corujas. As corujas têm uma longa história evolutiva que remonta a milhões de anos, e seu desenvolvimento é um exemplo fascinante de como uma linhagem de aves pode se adaptar e prosperar em uma ampla gama de ambientes. A origem das corujas é geralmente atribuída ao período Paleoceno, há cerca de 60 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros. As primeiras corujas eram bastante diferentes das espécies modernas, com características primitivas que refletiam o estágio inicial da evolução das aves noturnas. Essas corujas ancestrais eram menores e menos especializadas do que as corujas contemporâneas, e seus traços evolutivos permitiram que se adaptassem a uma variedade de habitats ao longo dos milhões de anos subsequentes. Durante o período Eoceno, há aproximadamente 50 milhões de anos, as corujas começaram a diversificar significativamente. Fósseis dessa época mostram uma grande variedade de formas e tamanhos, indicando que as corujas estavam começando a se especializar em diferentes nichos ecológicos.
Esse período de diversificação levou ao desenvolvimento das principais características que associamos às corujas hoje, como seu voo silencioso, visão aguçada e habilidades de caça noturna. Ao longo das eras, as corujas continuaram a evoluir e se adaptar às mudanças climáticas e ambientais. Acredita-se que a separação dos continentes durante a deriva continental tenha desempenhado um papel importante na diversificação das corujas, com diferentes populações se adaptando aos seus novos habitats e desenvolvendo características distintas. Por exemplo, as corujas que se adaptam a climas frios, como a coruja das neves, desenvolveram plumagem mais espessa e camuflagem que se mistura com a neve, enquanto as corujas em regiões tropicais possuem plumagem que as ajuda a se esconder entre a vegetação densa. Durante o período neógeno, há cerca de 20 milhões de anos, as corujas modernas começaram a surgir, exibindo as adaptações mais refinadas que conhecemos hoje. Esse período marcou o surgimento de muitas das famílias e gêneros que ainda existem, refletindo uma maior especialização e diversificação das corujas em resposta às pressões ambientais e ecológicas. No mundo moderno, as corujas continuam a ser um exemplo impressionante de evolução bem-sucedida. Sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes, desde florestas tropicais a desertos áridos e áreas urbanas, demonstra a eficácia de suas adaptações evolutivas. Estudar a origem e evolução das corujas não só nos ajuda a entender a história dessas aves noturnas fascinantes, mas também a apreciar a complexidade e a beleza da vida selvagem em nosso planeta. Grupo taxonômico das corujas. As corujas pertencem à ordem Strigiformes, um grupo taxonômico que inclui todas as espécies de corujas conhecidas. A ordem Strigiformes é dividida em duas famílias principais, Strigida e Titonidae, cada uma contendo várias espécies distintas com características próprias. Família Strigida, esta é a maior das duas famílias e inclui a maioria das espécies de corujas. As corujas da família Strigida são comumente chamadas de corujas verdadeiras. Elas são encontradas em uma ampla variedade de habitats ao redor do mundo, exceto na Antártica. Dentro desta família, as corujas são agrupadas em diferentes gêneros, como bulbo, corujas grandes como a coruja buraqueira, strix, corujas com aparência mais silenciosa e discreta, e azil, corujas com orelhas proeminentes, como a coruja de orelhas. As corujas da família Strigida são conhecidas por suas adaptações ao voo silencioso, visão aguçada e habilidades de caça noturna. Família Titonidae. Esta família é composta por corujas conhecidas como corujas das torres. As corujas da família Titonidae têm uma aparência distinta, com rostos em forma de coração e um voo mais silencioso do que muitas das corujas verdadeiras. Entre as espécies desta família, destacam-se a titualba, coruja das torres, que é amplamente distribuída e conhecida por se adaptar bem a ambientes próximos ao homem, como celeiros e torres. As corujas da família Titonidae possuem características de voo e caça adaptadas para ambientes variados, incluindo áreas abertas e florestas. Além dessas duas famílias principais, as corujas são divididas em diversos gêneros e espécies, cada um com suas próprias características e adaptações. O grupo taxonômico das corujas é um exemplo fascinante de diversidade e especialização no reino das aves. A taxonomia das corujas é importante não apenas para entender suas classificações e relações evolutivas, mas também para a conservação e estudo das diferentes espécies ao redor do mundo. 5. Mitos e lendas. Corujas na mitologia, simbolismo de sabedoria, mistério e sobrenatural. As corujas têm desempenhado papéis significativos em várias culturas ao longo da história, muitas vezes simbolizando sabedoria, mistério e sobrenatural. Seus atributos noturnos e aparência enigmática fizeram delas figuras poderosas em mitos e lendas ao redor do mundo. Na mitologia grega, a coruja é associada com a deusa Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia. A coruja é frequentemente representada como seu símbolo, refletindo a associação com a sabedoria e a inteligência. A presença da coruja nas representações de Atena não apenas sublinha sua conexão com o conhecimento, mas também simboliza a visão clara e a habilidade de discernir a verdade. Em culturas indígenas americanas, a coruja também possui significados variados, muitas vezes ligados a poderes sobrenaturais e premonições. Para algumas tribos, a coruja é vista como um mensageiro do mundo espiritual, capaz de interceder entre os vivos e os mortos. Em outras culturas nativas, a coruja pode ser associada à morte e ao luto, refletindo sua presença em momentos de transição e mudança.
Na mitologia romana, a coruja é frequentemente associada à deusa Minerva, a equivalente romana de Atena, reforçando a ligação entre a coruja e a sabedoria. No entanto, também pode aparecer como um presságio ou augúrio, refletindo sua associação com o sobrenatural e os eventos futuros. Em culturas africanas, a coruja é muitas vezes vista como um símbolo de magia e poder espiritual. Em várias tradições, a coruja é considerada uma criatura que possui habilidades especiais para ver o que está oculto aos olhos humanos e para comunicar-se com o mundo dos espíritos. Na mitologia celta, a coruja é associada com o mundo dos mortos e o misticismo. Ela é vista como uma guia para as almas que estão em transição para o além, e suas características de caça noturna e silêncio adicionam uma camada de mistério à sua imagem. A coruja é frequentemente retratada como um ser que detém conhecimento oculto e poderes sobrenaturais. Além dessas culturas, as corujas também aparecem em diversas outras tradições e crenças ao redor do mundo, muitas vezes associadas com a escuridão, o desconhecido e o poder de revelar verdades ocultas. Sua presença em mitos e lendas reflete uma profunda fascinação e respeito por essas aves enigmáticas, que continuam a inspirar e cativar a imaginação humana. Mitos populares, desmistificando crenças comuns sobre as corujas. As corujas, com sua aparência noturna e comportamento enigmático, são frequentemente envolvidas em mitos e superstições. Embora muitas dessas crenças tenham raízes profundas na cultura e na tradição, é importante separar o mito da realidade para entender melhor essas fascinantes aves. 1. Corujas são mensageiras da morte. Um mito comum em várias culturas é que a presença de uma coruja indica a proximidade da morte ou que a ave é um presságio de infortúnio. Esta crença muitas vezes surge devido ao comportamento noturno das corujas e à sua associação com o sobrenatural. No entanto, na realidade, as corujas são predadoras naturais e desempenham um papel importante no controle das populações de roedores e insetos. Sua presença em um ambiente pode, na verdade, ser um sinal de um ecossistema saudável. 2. Corujas são más ou perigosas. Algumas culturas e tradições acreditam que as corujas são portadoras de más intenções ou que têm um caráter maligno. Essa ideia pode estar ligada à sua aparência assustadora e aos seus gritos noturnos. Contudo, as corujas são animais geralmente solitários e não representam perigo para os seres humanos. Seus gritos são sinais de comunicação, e sua aparência faz parte das adaptações evolutivas para suas funções predatórias. 3. Corujas trazem má sorte. Em algumas tradições, acredita-se que a visão de uma coruja ou o fato de encontrar uma pode trazer má sorte. Essa crença pode estar relacionada ao simbolismo da coruja em mitos e superstições. Na realidade, as corujas são aves de presa que desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico. Sua presença não é um sinal de má sorte, mas sim uma parte vital da biodiversidade. 4. Corujas são bruxas disfarçadas. Em muitas culturas, especialmente em períodos históricos, as corujas eram associadas à bruxaria e magia. Esse mito pode ter surgido devido ao comportamento misterioso e ao voo silencioso das corujas, o que poderia ser interpretado como um comportamento sobrenatural. Na verdade, as corujas são apenas aves com adaptações específicas para sua vida noturna e suas habilidades de caça. 5. Todas as corujas são iguais. Outro mito é que todas as corujas são iguais ou que elas têm comportamentos idênticos. Na verdade, existe uma grande diversidade entre as espécies de corujas, com variações significativas em tamanho, aparência e comportamento. Por exemplo, as corujas das torres têm uma aparência muito diferente das corujas buraqueiras e têm diferentes hábitos de caça e reprodução. Desmistificar essas crenças comuns ajuda a promover uma compreensão mais precisa e apreciativa das corujas. Ao conhecer a verdadeira natureza dessas aves, podemos reconhecer a importância delas no equilíbrio dos ecossistemas e apreciar a beleza e a complexidade desses magníficos predadores noturnos. 6. Ameaças e conservação. Principais ameaças: destruição de hábitats, poluição e caça ilegal. As corujas enfrentam uma série de ameaças que colocam em risco sua sobrevivência e a de suas espécies. As principais ameaças incluem a destruição de habitats, a poluição e a caça ilegal. Cada uma dessas ameaças afeta as corujas de maneiras distintas, comprometendo suas populações e a saúde dos ecossistemas em que vivem. 1. Destruição de hábitats. A perda e fragmentação de habitats é uma das maiores ameaças para as corujas. A expansão urbana, a agricultura intensiva e o desmatamento reduzem as áreas naturais disponíveis para essas aves. Muitas corujas dependem de habitats específicos para caça, nidificação e reprodução.
A destruição dessas áreas não só elimina fontes de alimento, mas também compromete locais críticos para a construção de ninhos e a criação dos filhotes. A degradação dos habitats pode levar a uma diminuição nas populações de corujas e a um aumento na competição por recursos limitados. 2. Poluição. A poluição tem um impacto significativo sobre as corujas e seus habitats. A contaminação por pesticidas e produtos químicos pode afetar a saúde das corujas de várias maneiras. Quando as corujas consomem presas contaminadas, os tóxicos podem acumular-se em seus corpos, prejudicando sua saúde e capacidade de reprodução. A poluição do ar e da água também pode afetar os ecossistemas que as corujas habitam, reduzindo a qualidade e a disponibilidade de suas fontes de alimento e afetando negativamente o equilíbrio ecológico. 3. Caça ilegal. A caça ilegal e a captura de corujas são ameaças sérias para várias espécies. Em algumas regiões, as corujas são caçadas por suas penas, que são usadas em trajes cerimoniais ou colecionadas como troféus. A captura de corujas para o comércio ilegal de animais de estimação também é uma preocupação crescente. Além de colocar pressão direta sobre as populações de corujas, a caça e a captura podem desestabilizar as estruturas familiares e reprodutivas dessas aves, contribuindo para a redução das populações selvagens. Para enfrentar essas ameaças, é crucial adotar medidas de conservação eficazes, como a proteção de habitats naturais, a regulamentação do uso de pesticidas e a implementação de leis rígidas contra a caça ilegal. Além disso, a educação pública sobre a importância das corujas e a promoção de práticas de coexistência sustentável podem ajudar a proteger essas aves e garantir sua sobrevivência para as gerações futuras. Preservar as corujas não só é essencial para a biodiversidade, mas também para a saúde geral dos ecossistemas que elas habitam. Esforços de conservação, iniciativas para proteger as corujas e seus habitats naturais. Os esforços de conservação para proteger as corujas e seus habitats naturais são essenciais para garantir a sobrevivência dessas aves noturnas e manter o equilíbrio ecológico dos ambientes em que vivem. Diversas iniciativas estão em andamento para enfrentar as ameaças que as corujas enfrentam e promover a preservação dessas espécies fascinantes. 1. Proteção e restauração de habitats. A preservação e restauração dos habitats naturais das corujas são fundamentais para a sua conservação. Programas de reflorestamento, proteção de áreas de vegetação nativa e a criação de reservas naturais ajudam a garantir que as corujas tenham acesso a ambientes adequados para nidificação e caça. A proteção de áreas úmidas e florestas, bem como a recuperação de habitats degradados, são essenciais para manter as populações de corujas e a biodiversidade dos ecossistemas. 2. Regulamentação do uso de pesticidas. O uso de pesticidas e produtos químicos pode ser prejudicial para as corujas e suas presas. Iniciativas para regulamentar e reduzir o uso de pesticidas ajudam a diminuir a contaminação dos ambientes onde as corujas caçam. Programas de manejo integrado de pragas e a promoção de práticas agrícolas sustentáveis são importantes para reduzir os impactos negativos da poluição química. 3. Leis e proteção contra a caça ilegal. A implementação e a fiscalização de leis contra a caça ilegal e o comércio de corujas são cruciais para proteger essas aves. Organizações de conservação e autoridades governamentais trabalham para fortalecer as leis, promover a conscientização e realizar ações de fiscalização para prevenir a captura e o tráfico ilegal de corujas. Campanhas de sensibilização também ajudam a informar o público sobre a importância da proteção dessas aves. 4. Programas de monitoramento e pesquisa. A pesquisa e o monitoramento das populações de corujas fornecem informações essenciais para a conservação. Estudos sobre o comportamento, a reprodução e as necessidades ecológicas das corujas ajudam a desenvolver estratégias de conservação mais eficazes. Programas de monitoramento permitem acompanhar as tendências populacionais e identificar áreas críticas que necessitam de proteção. 5. Educação e conscientização pública. A educação e a conscientização são componentes-chave na conservação das corujas. Iniciativas que envolvem comunidades locais, escolas e o público em geral ajudam a promover a compreensão sobre a importância das corujas e a necessidade de preservação de seus habitats. Programas educativos, eventos comunitários e materiais informativos ajudam a construir uma base de apoio para a conservação. 6. Parcerias e colaborações. Organizações não governamentais, agências governamentais, pesquisadores e comunidades locais frequentemente colaboram em projetos de conservação para maximizar o impacto. Parcerias ajudam a combinar recursos, conhecimentos e esforços para enfrentar os desafios da conservação de maneira mais eficaz e integrada.
Esses esforços de conservação são essenciais para garantir que as corujas possam continuar a desempenhar seus papéis ecológicos vitais e a prosperar em seus habitats naturais. Proteger essas aves não só ajuda a preservar a biodiversidade, mas também promove a saúde e a integridade dos ecossistemas em que elas vivem. O papel das corujas no ecossistema, a importância de sua preservação para o equilíbrio ecológico. As corujas desempenham um papel crucial nos ecossistemas em que vivem, contribuindo para o equilíbrio ecológico e a saúde geral de seus habitats. A preservação dessas aves é fundamental para manter a estabilidade e a funcionalidade dos ambientes naturais. 1. Controle de populações de roedores e insetos. Um dos papéis mais importantes das corujas é o controle das populações de roedores e insetos. Como predadoras eficientes, as corujas ajudam a manter o equilíbrio entre as espécies de pequenos mamíferos e insetos em seus habitats. Ao reduzir a quantidade de roedores, por exemplo, as corujas ajudam a prevenir danos às plantações e a limitar a propagação de doenças transmitidas por esses animais. Sem a presença das corujas, essas populações de presas poderiam crescer descontroladamente, levando a desequilíbrios ecológicos e problemas econômicos para os seres humanos. 2. Manejo de espécies invasoras. Em alguns ecossistemas, as corujas ajudam a controlar espécies invasoras que poderiam prejudicar a biodiversidade local. Ao predar essas espécies invasoras, as corujas desempenham um papel na proteção de outras espécies nativas e na manutenção da diversidade biológica. Esse controle natural ajuda a preservar o equilíbrio ecológico e a saúde dos ecossistemas. 3. Indicadores de saúde ambiental. As corujas são frequentemente consideradas bioindicadores da saúde ambiental. Mudanças em suas populações ou comportamentos podem sinalizar alterações no ecossistema, como poluição, destruição de habitats ou alterações climáticas. Monitorar as corujas pode fornecer informações valiosas sobre a condição geral do ambiente e a necessidade de ações de conservação. 4. Importância para a cadeia alimentar. Como predadores de topo, as corujas desempenham um papel vital na cadeia alimentar. Elas ajudam a regular as populações de suas presas e, por sua vez, afetam as espécies que estão abaixo delas na cadeia alimentar. Esse controle ajuda a manter o equilíbrio entre as diferentes camadas da cadeia alimentar e a estabilidade do ecossistema como um todo. 5. Preservação da biodiversidade. As corujas contribuem para a biodiversidade de seus habitats ao se alimentar de uma variedade de presas e ao interagir com outras espécies. Sua presença ajuda a manter a complexidade e a riqueza dos ecossistemas, promovendo uma rede de relações ecológicas entre diferentes organismos. 6. Educação e conscientização. Além de seus papéis ecológicos diretos, as corujas também desempenham um papel educacional ao inspirar a conscientização sobre a importância da conservação. Elas servem como símbolos da vida selvagem e são usadas em programas de educação ambiental para promover a compreensão e o respeito pelos ecossistemas e pela biodiversidade. Proteger as corujas é essencial não apenas para garantir a sobrevivência dessas aves fascinantes, mas também para manter a saúde e a funcionalidade dos ecossistemas em que elas vivem. A preservação das corujas ajuda a assegurar o equilíbrio ecológico e a promover um ambiente saudável para todas as espécies que compartilham o habitat. 7. Curiosidades. Fatos interessantes, hábitos únicos, longevidade e o papel das corujas na cultura pop. As corujas são aves fascinantes com uma série de características e comportamentos que as tornam únicas. Além de seu papel ecológico essencial, elas também possuem uma presença marcante na cultura pop. 1. Hábitos únicos. As corujas possuem uma série de hábitos distintivos que as diferenciam de outras aves. Por exemplo, a maioria das corujas tem um voo extremamente silencioso. Isso é possível devido à estrutura especial de suas penas, que reduz o ruído ao cortar o ar. Essa adaptação permite que elas se aproximem de suas presas sem serem detectadas. Além disso, as corujas têm uma capacidade excepcional de girar a cabeça em até 270 graus. Embora não possam girar a cabeça completamente em um círculo, essa habilidade permite que elas tenham um campo de visão mais amplo sem precisar mover o corpo. 2. Longevidade. A longevidade das corujas varia significativamente entre as espécies. Algumas corujas menores podem viver de 5 a 10 anos na natureza, enquanto as corujas maiores, como a coruja buraqueira, podem viver até 20 anos ou mais em condições adequadas. Em cativeiro, onde estão protegidas de predadores e têm acesso a alimentos regulares, algumas corujas podem viver ainda mais. A longevidade das corujas é influenciada por fatores como a disponibilidade de alimentos, a presença de predadores e as condições ambientais.
3. Papel na cultura pop. As corujas têm uma presença marcante na cultura pop, onde frequentemente são retratadas como símbolos de sabedoria, mistério e magia. Um dos exemplos mais conhecidos é a série de livros e filmes A Harry Potter, onde a coruja Edwiges é a companheira fiel do protagonista. As corujas também aparecem em diversas obras de literatura, filmes e animações, muitas vezes associadas a temas sobrenaturais e fantásticos. Sua aparência distinta e seus hábitos noturnos as tornam personagens atraentes e memoráveis na ficção. Além de sua presença na cultura pop, as corujas também são frequentemente usadas em emblemas e logotipos para representar inteligência e conhecimento. Sua imagem é comum em emblemas acadêmicos e instituições educativas, reforçando seu simbolismo de sabedoria. Esses fatos destacam a singularidade das corujas e sua influência na imaginação humana. Desde seus hábitos únicos e longevidade até seu papel na cultura popular, as corujas continuam a fascinar e inspirar pessoas ao redor do mundo. Corujas famosas, referências a corujas notáveis na mídia e na literatura. As corujas têm cativado a imaginação humana ao longo dos tempos, e muitas delas se tornaram figuras icônicas na mídia e na literatura. Abaixo estão algumas corujas notáveis que deixaram sua marca na cultura popular. 1. Edwiges. Harry Potter, talvez a coruja mais famosa da literatura moderna. Edwiges é a leal companheira de Harry Potter na série escrita por J.K. Rowling. Edwiges, uma coruja das torres, desempenha um papel fundamental como a mensageira de Harry, ajudando-o a enviar e receber correspondências importantes. Sua presença é emblemática da magia e do mistério que permeiam a série, tornando-a um símbolo de lealdade e amizade. 2. Hedwig, o Mágico de Oz. No clássico da literatura infantil O Mágico de Oz, escrito por L. Frank Baum, há uma coruja chamada Hedwig que, embora não seja a protagonista, adiciona um toque de mistério à história. Hedwig é uma das várias criaturas mágicas que habitam o mundo de Oz, contribuindo para a atmosfera encantadora e fantástica do livro. 3. Corujão. Ursinho Pooh. Na famosa série de livros de A. Milne, Ursinho Pooh, Corujão é uma coruja sábia e bem-intencionada que vive na floresta dos 100 acres. Embora muitas vezes se mostre um pouco pedante, Corujão é um amigo querido dos outros personagens e é conhecido por suas histórias e conselhos. Sua sabedoria, apesar de às vezes exagerada, o torna um personagem memorável e adorável. 4. The Great Horned Owl, O Corvo. Edgar Allan Poe em Um Corvo, o poema famoso de Edgar Allan Poe, uma coruja de grandes penas é mencionada como um símbolo do luto e da perda. A imagem da coruja evoca um sentimento de mistério e melancolia, contribuindo para o tom sombrio e atmosférico do poema. 5. Soren, Guardians of Geaoli. Na série de livros Guardians of Geaoli, escrita por Catherine Lasky, Soren é uma das principais personagens. Ele é uma coruja das torres que, após ser capturado e escapar de um cativeiro, se junta a uma ordem de corujas guerreiras para combater o mal. A série é conhecida por sua rica construção de mundo e detalhes sobre a vida das corujas, e Soren é um herói central nessa narrativa. 6. Wise Old Owl. Fábulas e contos infantis. Em muitas fábulas e contos infantis, a coruja é retratada como uma figura de sabedoria e conhecimento. Muitas vezes, ela atua como um mentor ou conselheiro para os protagonistas, oferecendo orientação e conselhos valiosos. Essas representações reforçam o simbolismo das corujas como símbolos de sabedoria e inteligência. Essas corujas notáveis destacam o fascínio duradouro que essas aves exercem sobre a cultura popular. Desde suas representações em livros e filmes até suas simbolizações de sabedoria e mistério, as corujas continuam a capturar a imaginação de leitores e espectadores em todo o mundo. Conclusão e considerações finais. Neste vídeo, exploramos o fascinante mundo das corujas, destacando várias facetas dessa ave noturna intrigante. Vamos recapitular os principais pontos discutidos. As corujas são facilmente reconhecíveis por seus olhos grandes, bico curvado, penas macias e garras afiadas. Esses traços são adaptados para sua vida noturna e habilidades de caça. As corujas possuem visão aguçada, audição excepcional e voo silencioso, o que as torna caçadoras altamente eficazes no escuro. Existem diversas espécies de corujas ao redor do mundo, cada uma com características únicas e adaptadas aos seus habitats específicos. As corujas caçam uma variedade de presas, incluindo roedores, insetos e pequenos mamíferos, utilizando suas habilidades especializadas de caça noturna. As corujas são bastante territoriais e defendem seus territórios com vigor, além de construir ninhos em locais estratégicos para a reprodução.
O ciclo de vida das corujas envolve um processo detalhado de reprodução, incubação dos ovos e cuidados intensivos com os filhotes. As corujas podem ser encontradas em uma ampla gama de ambientes, desde florestas e desertos até regiões árticas e áreas urbanas. Diferentes espécies de corujas se adaptam a climas e condições geográficas variados, demonstrando a flexibilidade e a resiliência dessas aves. As corujas têm uma longa história evolutiva, com ancestrais que remontam a milhões de anos, desenvolvendo adaptações que as tornam únicas. As corujas pertencem à ordem Strigiformes, dividida em duas famílias principais, Strigida, corujas verdadeiras, e Titonidae, corujas das torres. Em várias culturas, as corujas são vistas como símbolos de sabedoria, mistério e sobrenatural, refletindo sua importância no imaginário coletivo. Desmistificamos algumas crenças comuns, como a ideia de que corujas são presságios de morte ou que todas as corujas são iguais. As corujas enfrentam desafios significativos, incluindo destruição de habitats, poluição e caça ilegal, que afetam sua sobrevivência. Diversas iniciativas estão em andamento para proteger as corujas e seus habitats, incluindo a proteção de habitats, regulamentação de pesticidas e leis contra a caça ilegal. As corujas desempenham papéis vitais, como controle de populações de presas e manutenção do equilíbrio ecológico, além de serem indicadores de saúde ambiental. Exploramos hábitos únicos das corujas, como sua longevidade e o impacto delas na cultura pop, onde são frequentemente representadas em literatura e mídia. Destacamos algumas corujas notáveis na mídia e na literatura, como Edwiges de Harry Potter e Corujão de Ursinho Pooh, que ajudaram a popularizar e celebrar essas aves. Esses pontos oferecem uma visão abrangente das corujas, revelando a importância dessas aves na natureza e na cultura humana. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado uma nova perspectiva sobre esses fascinantes habitantes da noite. Descubra mais sobre as corujas e envolva-se na conservação. Esperamos que você tenha gostado de explorar o fascinante mundo das corujas conosco. Essas aves noturnas não são apenas incríveis em sua aparência e habilidades, mas também desempenham papéis essenciais em seus ecossistemas e na nossa cultura. Agora que você conheceu mais sobre suas características únicas, sua importância ecológica e as ameaças que enfrentam, convidamos você a se aprofundar ainda mais neste assunto fascinante e a se envolver na conservação das corujas. Aqui estão algumas maneiras de continuar sua jornada. 1. Aprenda mais, explore livros, documentários e sites especializados para obter mais informações sobre as corujas e suas necessidades. Aumentar seu conhecimento é o primeiro passo para proteger essas aves incríveis. 2. Apoie organizações de conservação. Existem várias organizações dedicadas à proteção das corujas e de seus habitats. Considere fazer uma doação ou participar de suas campanhas e eventos para ajudar na preservação. 3. Voluntarie-se. Muitas organizações oferecem oportunidades de voluntariado para ajudar na conservação das corujas e na recuperação de habitats. Seu tempo e esforço podem fazer uma grande diferença. 4. Pratique a educação ambiental. Compartilhe o que você aprendeu sobre corujas com amigos, familiares e sua comunidade. A conscientização é crucial para promover a proteção e o respeito por essas aves. 5. Participe de projetos de monitoramento. Se você estiver interessado, veja se há projetos locais de monitoramento de corujas que você possa acompanhar ou ajudar. Esses projetos fornecem dados importantes para a conservação. Sua participação é vital para garantir que as corujas continuem a prosperar e desempenhar seus papéis importantes nos ecossistemas. Juntos, podemos fazer a diferença e proteger essas maravilhas da natureza para as futuras gerações. Obrigado por assistir e por seu interesse em conservar as corujas. Inscreva-se no nosso canal para mais vídeos sobre a vida selvagem e a natureza, e não se esqueça de deixar um comentário ou compartilhar este vídeo para espalhar a conscientização. Vamos continuar a admirar e proteger as corujas, que elas são verdadeiramente maravilhas da natureza. Se você gostou de descobrir o fascinante mundo das corujas e aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de nos apoiar. 1. Curta o vídeo. Se você achou o conteúdo interessante e informativo, deixe um like. Seu feedback é muito importante e nos ajuda a continuar produzindo vídeos incríveis sobre a vida selvagem. 2. Compartilhe com amigos. Ajude a espalhar a palavra sobre o incrível mundo das corujas compartilhando este vídeo com amigos, familiares e colegas. Quanto mais pessoas souberem sobre a importância dessas aves, maior será o impacto na conservação. 3. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros.
Temos muito mais conteúdo fascinante sobre animais e natureza a caminho, e sua inscrição nos incentiva a continuar nosso trabalho. Cada gesto seu faz a diferença e nos ajuda a levar mais conhecimento e conscientização sobre a vida selvagem para mais pessoas. Juntos, podemos promover a conservação e celebrar a beleza da natureza. Obrigado por assistir e por seu apoio. Fique atento para mais vídeos emocionantes e até o próximo vídeo.